Nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente habilita, configura e trabalha com os locais de estoque dentro do sistema. Então, com essa funcionalidade, a gente pode separar o nosso estoque e direcionar a mercadoria para vários locais. A gente consegue controlar a reposição desses locais, a gente consegue direcionar a entrega retirando de um determinado local também. Então, para habilitar essa função, a gente vai vir aqui na aba Suporte, Parâmetros do Sistema, Configurações Gerais e a gente vai vir aqui na aba Produtos. A gente vai habilitar essa opção que está aqui embaixo, ó, Local de Estoque. Utiliza controle de saldo de estoque por local. Então, a gente vai selecionar aqui e a gente vai clicar nos 3 pontinhos. E quando a gente habilita, ele já traz automático para a gente o local padrão, que é o estoque principal, onde estão todas as mercadorias atualmente antes de a gente habilitar a função. E ele dá a opção aqui para a gente incluir um novo local. É nesse caminho aqui que a gente vai criar todos os locais de estoque que a gente vai trabalhar. Então, nesse caso aqui, eu vou criar 2 locais de estoque e vou mostrar como que a gente vai fazer para trabalhar com eles. Então, para a gente criar um novo local, a gente deixa selecionado aqui o novo local, né? E dá um Enter em cima, o sistema vai permitir a digitação da descrição desse novo local. E assim sucessivamente para todos os próximos que a gente for criar. Então, a gente pode criar vários, né? E para gravar, basta dar um Ctrl W nessa tela e vir aqui e gravar a configuração. Então, no momento que a gente gravou, o sistema ele já está fazendo a gravação. Esse processo ele pode demorar dependendo da quantidade de itens e a gente sempre indica que seja feito no final do expediente ou antes de iniciar o expediente, para que o sistema não trave por conta da utilização dos outros usuários. Então, aqui ele já identificou a quantidade de itens que temos em estoque e está relacionando os itens nesses locais de estoque para poder disponibilizar, né, esses produtos para a gente fazer a distribuição para cada local de estoque que a gente for configurar. Depois que concluiu aqui, basta dar OK na mensagem. Então, agora que a gente já criou os locais de estoque, aqui dentro do cadastro do produto, a gente tem a aba Locais de Estoque. Nessa aba Locais de Estoque é onde a gente vai definir em qual local esse produto ele pode ser relacionado. Então, automaticamente, aquela configuração que a gente fez lá, ele vai trazer o produto setado já no depósito principal, com todas as opções aqui configuradas. E a gente pode incluir, né, para todos os locais onde a gente vai relacionar esse produto. Ou seja, eu posso colocar ele aqui na vitrine. Aqui no campo localização eu vou definir onde que é essa localização. Eu posso colocar aqui, definir já padrão de entrada e saída, né, para o sistema já trazer o por padrão. Por exemplo, eu quero que esse produto, sempre que eu for fazer uma nota de entrada, ele já entre para mim na vitrine ou entre automaticamente no depósito principal ou em outra localização. A gente define nesse momento aqui, marcando o flagzinho aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai deixar como padrão de saída e padrão de entrada, só para mostrar como é que vai ficar o funcionamento, né? Aqui, quando a gente marcar aqui e gravar, o sistema ele já vai desmarcar aqui o padrão de entrada e saída que está no depósito principal e vai assumir aqui esse que a gente acabou de fazer. Aqui também eu consigo definir um mínimo e máximo para que o sistema me informe quando estiver próximo de repor o estoque nesse local. Ou seja, eu vou colocar nesse local de estoque lá na vitrine
a quantidade de 5 unidades. Então, eu posso colocar aqui que o sistema, o mínimo que eu quero que ele apresente aqui é 3 e o máximo é 5. Eu não vou colocar mais que 5 lá na vitrine. Então, o sistema ele vai conseguir me jogar a sugestão para eu fazer a transferência quando ele atingir ou o mínimo ou o máximo, dependendo da escolha que a gente fizer no momento da geração da sugestão. Então, aqui a gente definiu que esse produto ele vai poder ser relacionado no depósito principal, na vitrine. A gente vai colocar o outro depósito aqui também para mostrar como é que fica a configuração. Então, eu vou colocar aqui no barracão também. Eu vou definir uma localização para ele. Vou colocar aqui como padrão de entrada. E vou colocar aqui que o mínimo que eu preciso ter no meu barracão é 50 e o máximo é 100. Então, aqui eu vou gravar a minha configuração, né? Eu defini aqui que o padrão de entrada vai ser no barracão, o padrão de saída ele vai sair da nossa vitrine, ou poderia ser do depósito principal, ou também de qualquer outro local que a gente tenha criado, né? Pode ser criado também um local além do depósito principal, área de venda e assim por diante. Depende de como a empresa quer trabalhar com seus estoques. E basta a gente gravar aqui. Então, nesse momento, a gente fez apenas o relacionamento, né, de todos os locais que esse produto ele pode estar. Então, eu posso direcionar ele está no momento, né, com 167 unidades no estoque principal. Eu posso mandar ele para o barracão e eu posso mandar ele para a vitrine. Quando a gente dá um ESC aqui nessa tela e vai no campo de pesquisar aqui no resultado da busca, ele já me diz aqui qual que é o estoque disponível que eu tenho desse produto em cada um dos locais de estoque desse produto. Então, se eu tivesse relacionado apenas o barracão aqui e não tivesse relacionado a vitrine, ele não iria aparecer aqui pra gente. Ele iria aparecer só o estoque que está relacionado a esse produto. E ele vai me mostrar aqui a quantidade disponível no local, né, de estoque e qual é a localização do produto lá no estoque, sempre separando de 3 em 3 dígitos. A localização é aqui a mesma localização que a gente já utiliza aqui no campo localização do cadastro do produto. Então, como a gente consegue trabalhar com diferentes localizações, né? No local de estoque, cada local de estoque, a gente precisa informar a localização para a gente identificar qual que é a posição que está esse produto dentro daquele ponto de estoque, daquele local de estoque. Então, agora que a gente já relacionou todos os locais de estoque que os produtos eles podem ser relacionados, agora a gente vai fazer a manutenção do estoque desses locais. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai acessar aqui comercial, estoques, aqui no menu T, reposição de mercadorias locais de estoque. Então, aqui nessa tela, a gente tem como nesse menu fazer a manutenção da sugestão que a gente vai fazer a reposição no local do estoque. Então, como é que a gente vai trabalhar com essa tela aqui? A gente tem todos esses filtros aqui que a gente pode utilizar. A gente pode filtrar por local de estoque, por produto, por marca, por localização, classe, seção, grupo e subgrupo. Então, a gente pode usar qualquer um desses filtros que estão aqui para a gente identificar as mercadorias. Então, eu vou filtrar aqui por local de estoque. Então, eu tenho lá na vitrine, vamos colocar aqui a vitrine. E aqui a gente tem a sugestão para atingir o máximo e o mínimo. Não é o máximo e o mínimo que a gente tem dentro do cadastro do produto aqui nessa tela. Aqui na aba compras, mínimo e máximo. E sim, o mínimo e máximo que a gente preencheu aqui nos locais de estoque. Então, aqui a gente pode definir se a gente quer que essa sugestão
ela traga o mínimo ou o máximo para atingir o mínimo ou o máximo nessa sugestão que a gente vai gerar aqui. Então, eu vou marcar aqui o mínimo para mostrar como é que é o funcionamento. Aqui, ele já tem preenchido assumir sugestão como quantidade a transferir. Eu vou deixar desmarcado para mostrar como que a gente faz para preencher manual. Se tiver marcado, o sistema ali já vai ver qual que é o mínimo desses produtos e vai colocar preenchido automaticamente a quantidade a transferir. E aqui também a gente tem esse flagzinho, somente itens que necessitam de reposição. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar essas duas opções desmarcadas e vou clicar em consultar. Então, o sistema ele já me trouxe aqui, como eu relacionei apenas um produto, né, que é o nosso produto teste, para mostrar o funcionamento, ele me trouxe apenas esse produto que eu marquei lá no cadastro do produto, locais de estoque, que eu relacionei a vitrine aqui para trazer. Ele vai trazer para mim todos os locais que eu posso repor esse produto. Ele vai trazer aqui o local de origem, que é o depósito principal, né? Vai me trazer a quantidade que eu tenho disponível e vai me dar a opção aqui de eu trabalhar para repor nesses dois locais que ainda não foi disponibilizado mercadoria. Então, como é que a gente vai fazer para fazer a sugestão desse produto aqui? Então, a gente vai clicar aqui em editar, o sistema vai abrir a telinha para a gente gravar a transferência, né? Ele vai trazer aqui os dados do produto, né? O código do fabricante, a marca, a unidade de medida, a descrição do produto e qual que é o estoque atual desse produto. Então, notem que aqui na tela principal ele já me trouxe aqui a sugestão, que é o mínimo 50 e o mínimo 3 no estoque da vitrine e no estoque do barracão 50. Então, ele já trouxe aqui a sugestão, ó. Então, aqui ele já vai puxar para essa telinha a sugestão. Então, como eu preenchi aqui para ele atingir o mínimo, ele vai me sugerir a quantidade a transferir, a quantidade que é o mínimo. Então, basta eu clicar aqui no mais, que o sistema ele já vai mandar aqui para baixo o produto com a sugestão. A origem vai ser o estoque, o depósito principal e o local de destino a vitrine 1. E ele já vai me dar a opção de a gente trabalhar com o próximo produto ali, com o próximo local de estoque, no caso, que é o barracão. Quando eu seleciono aqui o local de destino, ele vai já me trazer carregado aqui a quantidade a transferir, que é 50, que é o meu mínimo. E ele já vai ir atualizando aqui a quantidade que eu tenho disponível, baseado na quantidade que eu tenho aqui no local de estoque. Então, eu vou dar um mais e o sistema ele vai carregar para cá. Então, aqui a gente carregou a sugestão para fazer a transferência do depósito principal para os depósitos secundários, os locais, né, de destino, os locais de estoque, vitrine e barracão. Então, quando a gente confirma, o sistema já grava essa sugestão aqui para a gente fazer a reposição. Então, nesse momento, a gente apenas fez uma sugestão, ele ainda não fez a transferência. Então, aqui a gente tem uma base da projeção do nosso estoque, como ficaria após efetivar todas essas transferências que a gente fez a sugestão aqui. Então, aqui a transferir, ele vai ser um total de 53 unidades, né, do depósito principal. Aqui ele já vai preencher qual que é a projeção final do estoque, né? Então, ele tem 167 disponível, vai transferir 50, vai sair dele 50, vai ficar 117 no depósito principal, vai ficar com 50 no barracão e vai ficar com 3 unidades na nossa vitrine. Então, depois que a gente já fez toda a verificação aqui dessa sugestão, se estiver tudo correto, a gente pode confirmar. Caso seja necessário fazer a edição, né, ou alterar qualquer quantidade, basta clicar aqui em editar com o produto selecionado, que o sistema ele vai carregar aqui para a gente fazer a edição dessa transferência.
Então a gente pode eliminar aqui pelo botão de menos, né, e refazer o processo aqui selecionando o depósito principal e os locais de destino aqui e as quantidades. Confirmando novamente, o sistema vai regravar com as novas configurações. Se tiver tudo certinho, basta a gente clicar aqui em confirmar. Quando a gente confirma, o sistema ele vai solicitar a identificação do funcionário. Então a gente vai preencher aqui, é obrigatório essa informação, e informar qual que é o funcionário que está fazendo essa solicitação de reposição do local de estoque. Então quando a gente confirma, o sistema grava essa solicitação de transferência com sucesso. Então basta dar um OK, que o sistema ele já vai abrir aqui pra gente o relatório, né, da reposição do estoque, caso seja necessário fazer a impressão dele, né? Caso não seja necessário, basta fechar essa telinha ali. Então, quando a gente finalizou o processo, fechou a tela de impressão, o sistema ele já gravou pra gente a sugestão da quantidade para transferir para os locais de estoque. Porém, ele ainda não fez o processo de transferência. O processo de transferência, a gente precisa sair desse módulo, né? A gente vai dar um ESC aqui nessa tela e o sistema ele vai trazer para a gente aqui a telinha dizendo que tem solicitações de reposição de estoque pendentes para que o usuário ele faça a efetivação dessa transferência. Se o funcionário que fez a solicitação da reposição dos locais de estoque não for o mesmo funcionário responsável pela efetivação dessa transação, nessa tela aqui, basta ele sair dela, né, que o sistema ele vai permitir sair sem fazer a gravação. Quando o usuário responsável em fazer a efetivação da transação acessar esse caminho novamente, né, o caminho de reposição do estoque, o sistema ele já vai carregar a telinha informando que existem locais pendentes ainda de reposição de estoque. E o usuário ele vai poder fazer o encerramento, ou seja, a efetivação dessa transação de estoque. Então ele pode também fazer a alteração, que ele vai voltar para a tela original aqui, né? Ou ele pode fazer o encerramento. Então quando ele clicar em encerrar, o sistema vai pedir novamente, né, o código do funcionário que está fazendo o encerramento. Quando informamos o usuário, o sistema finaliza o processo de reposição de todos aqueles locais de estoque que a gente sugeriu na tela inicial de reposição de estoque. Então agora que a gente já fez, né, a transação do estoque, já gravamos, já encerramos a transação do estoque, quando a gente pesquisa o produto na tela de vendas ou mesmo dentro do cadastro do produto, aqui no resultado da busca, ele apresenta aqui o saldo total unificado de todos os estoques aqui em cima, e aqui embaixo nos locais de estoque ele traz separado qual é a quantidade disponível em cada um dos nossos locais de estoque. Então ele mostra aqui pra gente que a gente tem 114 no estoque principal, 50 no barracão e 3 na nossa vitrine, e apresenta também a localização de cada um desses locais de estoque. Aqui na tela dos produtos dissimilares também ele vai trazer a mesma informação aqui para o usuário poder verificar a quantidade dos estoques em cada um de cada local de estoque disponível. Quando o vendedor informar o produto aqui na tela de vendas, né, ele vai definir a quantidade do produto. Quando ele der o page down, o sistema vai trazer aqui a telinha para ele informar de que local de estoque será entregue esses produtos para o nosso cliente. Então ele vai trazer aqui embaixo todos os locais onde eu tenho reposto essa mercadoria dentro do sistema, né, da loja, e a quantidade disponível em cada um dos locais de entrega. Então eu posso vir aqui manipular as quantidades desses produtos que eu quero entregar para o meu cliente. Então eu posso colocar aqui que vai sair 5 do barracão e 5 do depósito principal.
Também eu posso manipular aqui conforme for a necessidade. Eu posso preencher todos os campos ou também como eu posso colocar toda a quantidade de um só local de estoque. Eu vou colocar 2 locais separados aqui para mostrar como que fica na requisição do produto, para vocês verem como que é a apresentação. Então vamos gravar aqui nessa pré-venda. Vamos fazer a impressão dessa requisição para mostrar aqui para vocês como que fica a visualização dessa requisição com mais de um local de entrega. Então assim vai ser a impressão da requisição, né? Ele vai mostrar que a quantidade vai sair do depósito principal e a quantidade do produto que vai sair do barracão que a gente definiu, né? Então 5 de um local de estoque e 5 do outro local de estoque. Então dessa forma, a pessoa responsável pela separação de mercadorias, ela vai conseguir fazer a separação das quantidades corretamente de cada um dos locais. Depois que a gente finalizou a venda, né? Se a gente vir aqui e consultar novamente o produto, a gente vai perceber aqui que os locais do estoque, quantidade em cada local do estoque, ela já foi atualizada de acordo com a quantidade que a gente efetivou na venda, né? Então ele saiu 5 de cada um deles e já diminuiu aqui as quantidades disponíveis em cada um dos depósitos.